de uma palestra em que estava tudo pronto, o projetor já a funcionar, já tinha feito as ligações, as pessoas estavam entretanto a chegar, o apresentador começou a fazer a apresentação até que se ouve um estrondo que deitou tudo abaixo, que se notava que era do projetor. Eu olho para o meu computador e está a sair fumo do meu computador. O meu nome é André Leonardo e no podcast Orador de Elite falamos sobre comunicação, desvendando os segredos para que possas impactar em público. O medo de falar, a falta de confiança, a de clareza, da organização ou até a prática deixam de ser um problema. Aqui tens tudo o que precisas para te tornares um comunicador eficaz e que faz acontecer. Orador de Elite, fala com impacto. Pedro Caramês, o homem de Viana, o mestre do LinkedIn em Portugal e no estrangeiro. Pedro, para quem ainda não te conhece assim, como eu também já conheço, quem é o Pedro Caramês? Olha, o Pedro Caramês é um casado e pai de 3 filhos. Ex-professor de Educação Física. Ex-professor de Educação Física, atenção, é importante relembrar. Vou fazer 50 anos este ano. É boa verdade, data. É uma boa data. Marcante. Eu só por isso é que vim, Marcante, aceitei claro. o desafio. Faz parte das comemorações. Estou neste mundo do LinkedIn e do digital há 15 anos, esta parte. Como tu disseste, venho de uma experiência de um campo diferente, com umas sapatilhas diferentes. Hoje em dia calço chuteiras e estou nos palcos. Mas explica uma coisa, já agora como é que tu sais de professor de Educação Física para especialista em LinkedIn? Como é que se faz essa transição? Saí de forma muito gradual, enfim, dentro do contexto que na altura, portanto, eu cursei 92, 97, portanto já lá vão uns anitos, aqui na Universidade do Porto, e desde esse período, 97 até 2000, um período muito associado a questões ligadas à gestão e ao marketing das organizações desportivas. Estive ligado a vários projetos de formação, de dirigentes desportivos, formações nacionais. Estive ligado, na altura, coordenei com o Instituto de Desporto de Portugal o primeiro e depois o segundo Programa Nacional de Formação de Dirigentes desportivos, de associações e de federações e afins. E, portanto, sempre nesta dinâmica aqui do comunicar o clube, do comunicar a organização desportiva. Portanto, havia um bichinho ligado a esta área da comunicação. Recordo-me, à época, engraçado que no outro dia revi algumas dessas matérias, de ver coisas assim, dos blogs, no fundo da internet, exatamente, da internet 1.0 na altura, estás a perceber? E, portanto, acabou por, dessa procura, desse entusiasmo, desse interesse, houve sempre aqui uma certa, digamos, da minha parte também muito curiosidade em conhecer o desconhecido, neste caso do mundo digital. Long story short, fomos até um bocadinho até ao dia em que, pronto, estas componentes ganharam um maior interesse, e houve ali um momento, que se calhar, não sei se foi algum grito de Ipiranga ou outro, que, curiosamente, até foi o grito de Ipiranga, depois foi em 2012 que dei o grito de Ipiranga, curiosamente em São Paulo, e depois no ano seguinte acabei por oficialmente montar a empresa. Mas acabei por, pronto, de alguma forma, estas áreas do digital foram-me seduzindo cada vez mais, fui ganhando, obviamente, maior relevância e maior interesse, portanto, ou seja, fui desviando interesses noutras áreas desportivas para canalizá-las para cá, e eu diria que talvez ali 2008, 2009, claramente que assumis assim, não, isto tenho que, este interesse tem que passar mais do que isto, não é? Mais do que um hobby, e as coisas ganharam outra, obviamente que de 2009 a 12 houve ali um período híbrido, onde eu vestia, como eu costumo dizer na brincadeira, fato de treino durante o dia, e à noite saía de carro e tinha lá um kit de fato e gravata e ia para as palestras. Mas isto é super interessante, porque a malta acha que às vezes para dar o salto é de cabeça, é sem pensar. Sim, não foi, até porque, como te disse, a questão de ter 3 filhos, de haver aqui um conjunto de questões que de alguma forma preocupavam, não é? Quer dizer, Quer dizer que durante 3 anos tinhas o teu ordenado como professor, sim, e ao fim do dia e fazia, sim, portanto, andava ali meio, percebes? Aliás, foi uma coisa muito curiosa que, portanto, eu nesse período, 2009, lanço o primeiro livro, 2013 lanço o segundo, e em 13, quando estou a fazer exatamente a passagem para outra banda, não é? Portanto, ou seja, deixar de trabalhar por conta de outra e passar a trabalhar por conta própria, ter um negócio ligado a isto,
que me recordo que o JN fez uma capa com o meu livro, na altura uma coisa muito, muito engraçada, parecia e recordo-me que alguns alunos da outra componente terem vindo com o jornal na segunda-feira: "Oh, professor, quem é este? Quem é este?" Portanto, no fundo eu disse: "Olha, acabaram de descobrir o meu alter ego aqui." E pronto, e de alguma forma acabou por ser essa transição que eu acho que foi suave, percebes, que foi andando. Claro que há sempre um momento que é, ok, ou vais no dia em que tu, exatamente, no dia em que tu despes a farda e que tu assumes claramente, claro, hoje olho para trás e digo, epá, foi uma tremenda loucura, não é? Porque não havia e não tinhas, quer dizer, pronto, eu já fazia algumas intervenções públicas sobre o tema, mas eram coisas que ainda estavam muito, 2009 ainda estávamos muito aqui numa fase em que Portugal, e não só, viviam ainda muito de, epá, isto está a explodir, mas não explodiu, não é? Está a explodir, mas não explodiu, não é? E, portanto, nesse ponto de vista foi um... Eu costumo dividir os oradores assim em dois grandes grupos. Um é a malta das aventuras, das façanhas, daquela malta que construiu um determinado resultado ou tem uma determinada história e depois fala sobre essa mesma jornada história. de vida, não é? Jornada do herói, eventualmente, não é? Sim, e depois tens a malta, que eu chamo os oradores das façanhas. Depois tens a outra malta que se especializa num determinado tema, que faz muita pesquisa sobre isso, que tem um conteúdo espetacular, não é? E que depois o sintetiza para os outros poderem também entender e verem. Tu dirias que te enquadras mais neste segundo, não é? Sim. Não, na altura, repara, obviamente que não tive essa experiência, como estavas a dizer aqui, quer dizer, e isso é curioso que ao longo dos anos fui dividindo palco também com muita gente desses dois elementos, portanto, o orador das façanhas, das grandes conquistas, sejam desportivas, sejam das mais variadas, não é? Até porque tínhamos gente também que, lá está, alguns com jornadas de vida muito complicadas, superaram doenças. Exatamente, portanto, doenças, as questões desportivas e outras naturezas, e eu, muitas das vezes aqui num posicionamento muito distinto, portanto, na altura, em 2009, quando lanço, é óbvio que isto foi tudo uma bola de neve, quer dizer, hoje não digo que me preparei ou que fabriquei isto, quer dizer, as coisas acabaram por ir, houve ali uma consecução de situações que foram acontecendo e que geraram isto que vivemos, quer dizer, foi de um começar assim, às vezes quase de uma forma meio ingênua e naif para, olha, era interessante se calhar vis aqui falar sobre isto, olha, eu tive a oportunidade de ouvir isto, gostava que viesse aqui, olha, eu estive aqui, portanto, as primeiras vivências que tive foi um bocadinho de cada uma das vivências que tive, cada uma delas levou-me a trazer aqui um convite para alguém me dizer, olha, podes vir. Claro que já antes desta realidade e na realidade esportiva, eu também apresentei papers e, portanto, a parte mais científica, estive ligado também à parte científica. Depois de ganhando algum calo em apresentação. Era isso que eu te ia dizer, portanto, recordo-me, por exemplo, em 97, quando acabei o curso, fui fazer, recordo-me na altura, ao Funchal, havia um congresso, o Congresso Nacional de Gestão Desportiva, e eu estava a falar para 200 artistas que olharam-me para eles e a pensar, estão aqui os godfathers desta área e eu, literalmente um jovem newbie a chegar ao mercado da área do desporto, aqui a dar uma de faladura, percebes? Depois dessa experiência do Funchal, tive várias, e depois na altura, quando apareceu este projeto do Instituto de Desporto de Portugal, portanto fui muito exposto a fazer palestras e oratórias em público, percebes? Dos mais variadas realidades, portanto, desde grupos mais pequeninos a grupos maiores, a grupos com audiências nacionais, internacionais, portanto, isso desde logo ali foi, claro, por exemplo, lembro-me da primeira vez, lá está, no Funchal, estar a ler os slides todos, a ler não o slide que estava exposto, mas um script que tinha mais ou menos orientado, portanto, tal era o nervosismo, porque, portanto, na fila da frente era tudo, verdadeiras figuras do desporto nacional, e eu olhava, quem sou eu, não é? Quer dizer, aquela interrogação... Uma pessoa sente um bocado que a sua reputação está em jogo, não é? Sim, quer dizer, estaria ali, embora, era um bocado, se calhar, naif, quer dizer, não estaria muito, não estava a pôr tudo em jogo na medida em que era ainda um teenager. Mas a gente sente como? Claro, exatamente, sente como, quer dizer, com 22, 23, a falar com indivíduos ali, depois na altura, fiz também uma apresentação em Glasgow, fiz uma apresentação na Grécia, em Tessalónica, portanto fiz em vários destes congressos europeus de gestão do desporto. E, portanto, as coisas foram ganhando, percebes? Foram ganhando essa embalagem. Daí que quando entrei para esta área, percebes?
Aliás, Já não te era estranho. Já não era estranho, pelo menos a questão da oratória, percebes? Ou seja, sentia-me relativamente à vontade a enfrentar uma audiência, fosse ela que tivesse características que tivesse. E tu, enquanto grande especialista de LinkedIn, não é? Que produtos ou serviços é que tu hoje em dia ofereces? Ou seja, eu sei que tens as formações de LinkedIn, presenciais e online, não é? A gente já vai falar um bocadinho sobre isso. Tens as palestras, tens mentoria, 1-para-1 e de grupo, certo? Tens os livros, mais alguma coisa? Não, acho que recapitulaste praticamente quase tudo. Portanto, eu tenho, dentro daquilo que é a nossa, porque tenho também mais uma pessoa que vai dando suporte aqui ao projeto, portanto, eu tenho, se pudermos dividir, portanto, uma dimensão B2B e uma dimensão B2C, portanto, ou seja, mais virado para empresas e outro mais virado para o público final, digamos assim. Dentro das empresas há um trabalho quer de formação, quer de consultoria, quer também no contexto das palestras, como tu acabaste de falar. Dá-me aí 2 a 3 exemplos de formações que dás, nomes. Olha, uma das formações que habitualmente costumo fazer é a formação relacionada com as estratégias avançadas de recrutamento através do LinkedIn, portanto, é um modelo de formação muito ajuda, mãos na prática. Como o nome está dito, ajudas as empresas a recrutarem exatamente, melhor. A utilizar e a tirar proveito das soluções, sejam as mais avançadas que a rede oferece. Dentro portanto, isto no contexto que estavas a dizer da formação. Claro que depois há aqui também, em alguns dos casos, muitas das empresas que depois preferem, às vezes, um misto entre a formação e a consultoria, pronto, no fundo uma orientação mais do que a componente só do saber fazer, ok, eu já sei fazer, mas em que é que isto se aplica ao meu negócio? Portanto, há um bocadinho, lá está, uma ligeira adaptação mais no modelo mais consultivo. Tenho depois do lado do cliente final, digamos assim, alguns cursos online que temos à disposição. Hoje tenho 2 a caminho de 3 ou 4, mais 2 ou 3 projetos que estão aí neste momento em carteira, também para o fazer. Temos também algumas consultorias e algumas mentorias individualizadas, pronto, profissionais que hoje às vezes vão em busca de um reconhecimento, de um maior destaque, de uma maior projeção também, de uma maior visibilidade na rede. Não é? E pronto, e depois dentro do contexto das palestras, obviamente normalmente para o contexto das empresas, muitas das vezes me convidam, seja para a rentrée inicial, muitas das vezes no início do kick-off do ano das empresas, muitas das vezes... Claro que... E quais são os grandes temas que te pedem? Pronto, normalmente aqui, sabes que sempre vi nestes temas, e algumas das empresas puxei sempre muito esse quadro de temas que, de certa forma, permitissem oferecer portanto, um apontamento eu chamo-lhe de sensibilização ou de educação digital do colaborador, não é? E, portanto, o LinkedIn enquadrava-se um bocadinho e sempre o enquadrei nesse sentido, embora aqui, na maioria dos casos, as empresas tinham já uma ideia muito esclarecida quando me abordam. Muitas das vezes, quando não têm, obviamente também me falam, e esse é sempre um bocadinho o papel de mostrar um bocadinho de que forma é que estes meios digitais hoje, estes recursos digitais, estas redes sociais hoje, podem os ajudar a eles individualmente, mas também eles enquanto parte integrante de uma estrutura, de uma empresa, de uma organização. Não é? E, portanto, essas palestras hoje também são um contexto que... Bom, o Covid trouxe um regime de palestra também, se até antes disso as palestras eram eminentemente presenciais, com a entrada do Covid acabei por estar a fazer um meio-meio, até se calhar te digo, na atualidade estarei mais com pendor mais para a vertente digital do que para a vertente presencial, embora eu os faça, não é? Era uma das coisas que eu te ia perguntar, porque deves ser dos formadores /palestrantes que eu conheço que também talvez por seres um homem de Viana, eu também sou dos Açores, estamos longe dos grandes centros, não é? Deve ser das pessoas que eu conheço que faz mais coisas online. Sim. E ser um bom orador online não é a mesma coisa não que é a mesma coisa, é verdade. É um desafio enorme. Como te disse, portanto, a formação que nós desenvolvemos, ou melhor, as palestras que se desenvolveram na altura, o produto palestra, que é hoje, claro, um meio que muitas das empresas recorrem exatamente para incentivar, para estimular um conjunto de colegas, muitas das vezes ou setorial, ou até às vezes no caso das empresas mais transversal a todas elas. Bom, algumas acabaram por me fazer chegar, muitas das vezes, na atualidade, empresas que têm perfis ou pessoas em vários pontos, quer do país, quer às vezes fora dele. Não é? Recordo-me de ter feito vários, por exemplo, com alguns grupos nacionais de grande dimensão, que tinham pessoas em Espanha, Itália, França, Alemanha, Grécia, Marrocos, quer dizer, haver gente... Já às vezes... vários, tinha malta em Moçambique, Angola... Exatamente, assim, com vários contextos aqui. É claro que
como tu acabaste de dizer, o facto de eu estar em Viana, acabei sempre por, até porque era algo antes da pandemia que me fui queixando, eu recordo-me antes da pandemia, quer 2019, quer 2018, fiz muitas piscinas. Recordo-me, para que as pessoas tenham mais ou menos uma ideia, eu em 2013 me recordo, foi um ano marcante, foram mais de 100 palestras durante o ano todo. Palestras, eram mesmo palestras. Pronto, houve depois, além dessas, havia cursos ou workshops, mas estamos a falar de palestras, foram mais de 100 palestras de norte a sul do país. E, portanto, quando a pandemia... Tua esposa deve ter ficado contentíssima. Não, ou seja, qualidade de vida também para nós não era muita, percebes? Estou a dizer isso porque também... Claro, também sofres do mesmo. Quer dizer, a realidade era uma realidade que muitas das vezes começava à segunda-feira já em trânsito para algum lado, não é? Muitas das vezes, e chegou a acontecer, ir a Lisboa 2 vezes, não é? Chegou a acontecer e as pessoas às vezes não têm noção, não é? Sair de casa às 4 da manhã, portanto eu normalmente era um bocadinho esse meu registro, sair de casa às 4 da manhã, apanhava aqui no Porto o comboio das 5h40 até Lisboa, fazia normalmente em Lisboa o dia todo e depois regressava novamente e à noite estava a dormir em casa às 11 da noite. Isto às vezes acontecia mais do que uma vez por semana, quer dizer, isto parece fácil, mas dói, não é? Mas dói. E em 2013 isso foi muito vincado. Tive muita dessa realidade a correr, literalmente. Pronto, também foi um ano em que, o 2013 foi um ano em que lancei, na altura, o meu segundo livro sobre LinkedIn. Fiz muitas, curiosamente, foi um ano também onde acabei por estar no Brasil. Aliás, eu apresentei este livro de 2013, o Como Ter Sucesso no LinkedIn, apresentei-o pela primeira vez em Curitiba, foi a primeira cidade onde mostrei o livro ao público. Depois tive São Paulo e Rio de Janeiro, portanto fiz uma tour pelo Brasil e depois essa tour em Portugal. Portanto foi um ano desafiante a esse nível. Mas lá está, esta circunstância, quando acontece com o Covid, eu disse, ok, é o momento que eu tenho que agarrar para virtualizar naturalmente muito mais o meu negócio. Tem sido um desafio, até porque as empresas voltaram novamente ao modelo presencial, portanto não tem sido fácil em alguns dos casos fazer, até porque também, em algumas das situações, como tu disseste, um orador online e um orador presencial move-se com características diferentes. Mas tu acreditas que é possível fazer uma boa palestra com impacto online? Ora bem, dependendo da natureza, as minhas palestras, é importante saber que, dado que elas hoje estão muito orientadas à componente do LinkedIn, trouxe estas palestras sempre, conferi a estas palestras uma dinâmica muito própria, muito específica. Ou seja, é uma palestra onde o participante é um participante ativo durante a palestra toda. Aliás, estando ele online, e felizmente fui tendo também esse feedback positivo ao longo destas experiências que fui dando, aliás, e tive algumas, com 600, 700 pessoas online, das pessoas dizerem, ok, Pedro, nós já fizemos várias, não tínhamos tido tanta gente, o chat desta conversa está interminável, porque as pessoas literalmente explodiram. Ou seja, tu no fundo arranjas uma forma das pessoas se envolverem, claro, e tem que ser com muita dinâmica. Muita dinâmica, portanto, ou seja, basicamente ali acabei por desenhar um modelo de, mesmo às vezes em sessões de curta duração, estamos a falar palestras de 50 minutos, mas procurando sempre que os participantes façam parte da dinâmica. Hoje essa dinâmica é feita muito num processo quase de interação permanente com os participantes, onde os vou convidando, no fundo, a irem interagindo praticamente quase em contínuo. Exemplo, mas você sabia quando é que se registou no LinkedIn? Venha comigo, vou-lhe dizer exatamente onde é que nós vamos fazer isso. Não se esqueça de colocar nos comentários. E, portanto, as pessoas começam de repente, dão por ela, Pedro, eu estive uma hora agarrada a assistir. E passou. Não é? E, portanto, as pessoas tiveram ali uma hora. Mas diz-me uma coisa, tu também, eu que estou a ver isto de fora, tu fazes isto porque sabes que as pessoas estão-te a ver num quadradinho muito pequenino, a tua linguagem não verbal é muito limitada, sim. E tu arranjas estas dinâmicas para as pessoas se manterem agarradas. Sim, aliás, essa é uma componente. Claro que também aqui a experiência que estou a partilhar aqui, que estou a dividir contigo, tem esta particularidade de grande parte das solicitações que me fazem e que me têm feito no âmbito online têm sempre por trás esta dinâmica do LinkedIn e, portanto, esta eventual dinâmica prática. Embora consciente que muitos, quando me estão a comprar esta palestra online, muitas das vezes, claro, alguns já me conhecem ou já ouviram um bocadinho falar dessa dinâmica,
outros que não conhecem estão à espera de um modelo muito unidirecional, muito estático, de muita exposição, portanto, praticamente lá está, com o tal quadradinho do Pedro Caramesi ali, e eu normalmente trago uma dinâmica muito intensa e quase aquela malta, como eu às vezes costumo dizer, agarre-se à cadeira, porque isto vai ser aqui vão ser 50 minutos muito vivos. E sei que tu até tens um setup muito específico, não é? Se tu podes nos dar sim, claro que sim. As 4 ou 5 coisas que mais... Olha, eu relativamente ao setup, eu relativamente ao setup na atualidade e no contexto online, acabei por criar aqui, tenho aqui alguns digamos aqui, alguns truques na manga que habitualmente não são, digamos, expectáveis por parte dos participantes. Bom, acabo isto aqui numa linguagem, espero eu, que não seja excessivamente técnica para quem nos está a ouvir. Tu tens 2 ecrãs, que isso já os portanto, exatamente, tenho 2 ecrãs que são, obviamente, aqui o ponto principal. Tenho depois uma câmara que está ligada com o OBS, portanto, que me permite fazer aqui algumas dinâmicas de... O OBS para quem não conhece, é um software de transmissão. Portanto, é um software que nos ajuda a fazer aqui a transmissão, exatamente, que nos ajuda a fazer aqui uma transição, muitas das vezes, de ecrãs e de setups. Tenho também aqui uma facilidade que normalmente é muito apreciada com os utilizadores, que é o facto de projetar o meu telemóvel dentro do ecrã, e, portanto, o utilizador, normalmente, quando está um bocadinho, mas no meu ecrã, no meu telemóvel é diferente, ele acaba por ver uma exposição, quer do meu telefone, que dá aquela dinâmica natural do espaço. Tenho depois também um outro dispositivo, que é hoje um dispositivo parte integrante das minhas palestras, e não só, dos meus programas formativos, que é um Stream Deck, para quem não conhece, um dispositivo, neste caso da Elgato, neste caso aqui, para quem está à espera de 15 teclas, e é um dispositivo que hoje está carregado de efeitos especiais, é verdade. Ou seja, ao longo da minha intervenção, eu tenho, sei lá, talvez 50, exatamente, tenho aí talvez uns 50, digamos, efeitos especiais, que no fundo, quando eu os começo a utilizar, as pessoas ficam, acabas por criar aquele efeito inesperado de, onde é que está a sair esta música? Onde é que está a sair este som? Eu tenho imensos sons para todo o tipo de coisas, seja quando as pessoas, quando lançamos uma pergunta e estamos a querer congratular alguém por não terminar por ter acertado na resposta. Tens palmas, ou tenho, às vezes aqui em tom de brincadeira, muitas das vezes quando lanço uma pergunta e as pessoas não respondem, tem lá um som ali de um vento muito intenso a passar. Portanto, toda essa dinâmica. E claro, é uma dinâmica que também é importante perceber que no processo de preparação destas sessões vamos também percebendo se a palestra ou se a intervenção pode ou não beneficiar desse tipo de recursos. Porque no trabalho de setup desta palestra ou deste acontecimento, conseguimos também de alguma forma perceber um bocadinho com que tipo de mood e que tipo de pessoas é que vamos ter ali na nossa frente. Não quero dizer com isto que hoje, e às vezes as pessoas também, não, este é um grupo mais executivo, é um grupo mais sério. Eu já tive experiências destas com os diferentes tipos de grupo. Portanto, não é pelo facto de... Claro que nestes casos, e naturalmente tenho aqui sons que hoje sinto que em alguns tipos de palestras sou capaz, ou de tipo de público, poderei usar, outros que não, mas pronto, é outro fator que traz aqui confere um dinamismo gigante, ou seja porque tenho músicas para os coffee breaks, seja porque tenho, lá está esse... Estou a ouvir e estou a pensar, tu crias uma experiência online. Sim, é isso, ou seja, é criar uma experiência depois que é irrepetível, percebes? Ou seja, quem está a ver depois no gravado não sente que a coisa teve a mesma maneira, porque no fundo houve ali uma série de... E claro, isto tudo também associado no caso das palestras online também a um jogo a uma utilização, muitas das vezes que faço, de há alguém que lhe estou a dar uma determinada palavra, ou que estou a dar palavra, ele está a ter voz, estou a destacá-lo no vídeo, portanto estou a dar efeitos de destaque também, estou a trazer aqui, por exemplo, em alguns dos casos também algumas dinâmicas com outras ferramentas, nomeadamente quizzes, por exemplo, durante muito tempo, durante muitas das palestras, e alguns programas assim um bocadinho mais longos, não em efeito de palestra, mas programas de formação mais longos, 2 horas habitualmente, utilizava muito as dinâmicas dos quizzes, interativos. O Mentimeter? Normalmente eu usava o Quizzes, eu usava o Quizzes, o André depois vai colocar nos comentários aqui deste nosso podcast, mas o Quizzes era uma dinâmica muito interessante porque permitia, por exemplo, ter um live ranking, ou seja, quando as pessoas começavam, todas elas a fazer o quiz em simultâneo e podiam fazê-lo, eu cheguei a fazê-lo também, curiosamente, em palestra,
uma das palestras últimas presenciais que dei, arrisquei fazer uma dessas opções em direto no programa, na palestra, e foi muito interessante, porque nós íamos lançando as perguntas, as pessoas iam respondendo, e o gráfico que aparecia associado àquela... ia vendo os rankings, ou que eram perguntas de cultura geral, algumas relacionadas com o mundo do digital, mas eu diria que essas dinâmicas todas conferem à palestra, não querendo também aqui muitas das vezes dizer que essas, pronto, às vezes com uma utilização às vezes abusiva, pode também desfocar, quer para o tema principal que queremos trazer, né? No fundo esta parafernália toda de recursos, mas que lá está, em algumas das palestras onde nós vamos querendo, e não é fácil, como tu sabes, hoje, numa palestra de 1 hora, conseguirmos ter os níveis, os índices de atenção, ou os índices sempre em alta, não é? Claro. Portanto, aqui, por exemplo, no caso das palestras online, ainda para mais, porque no caso de uma palestra online, desde sempre percebi que iria ter um conjunto de inimigos, não é? Inimigos relacionados com... absolutamente incontroláveis. Sim, os inimigos que são o facto das pessoas terem também 2 ecrãs e estarem distraídas a fazer outras coisas, e portanto, se eu não era capaz de, a cada 5 minutos, estar a solicitar-lhes alguma coisa, por exemplo, ainda nesta última, eles também, as pessoas que também fazem estas sessões, lá está, quando estamos a falar de grupos de menor dimensão, sabem essa minha dinâmica. Eu tenho muito uma dinâmica de chamar as pessoas pelos nomes. Portanto, André, João, Francisco, Pedro, e as pessoas sentem quase, a qualquer instante ele vai dizer o meu nome e eu não quero parecer... Eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento. Não é? E isso, de alguma forma, e como tu sabes também, isto trouxe-nos ao longo destes 2 ou 3 anos, para nós, algumas componentes que nos pareciam, se calhar, estar muito já interiorizadas naquilo que são algumas regras da boa participação digital, que também é a mesma coisa de uma regra de estar, ok, eu estou a assistir a uma palestra em presencial, eu, enquanto participante, tenho que revelar uma postura correta, quer dizer, não tenho que estar agarrado ao telefone a toda a hora, ou tenho que estar a mandar mensagens. Bom, o mundo digital é mais ou menos semelhante, embora com os desafios, muitas das vezes que vamos tendo, por exemplo, nestas palestras, e estas são seguramente as mais exigentes, André. Este ano fiz, por exemplo, este ano e o ano passado fiz várias, este ano ainda só fiz uma, de estares numa palestra, numa plataforma, um GoToMeeting, ou um GoToWebinar, ou umas da Zoom, para grande escala, de estar com 700, 800 pessoas e não estás a ver rostos nenhuns. Portanto, és tu e a tua câmara, como estamos agora aqui, não é? Portanto, eu estou a olhar para um espaço invisível, aqui, ou então alguém da Regi que estou a ver. Como é que tu lês o público? Que é uma coisa tão importante no presencial. E aí é complicado, não é? E aí é complicado hoje não sentires essa... Aliás, tantas ao longo destes 2 anos de Covid, de facto, ou de 2, 3 anos, portanto, desde 2020, foram tantas as experiências destas componentes, não é? De não estarmos a ver as pessoas, de muitas das vezes não as ouvirmos, não lermos sequer. Claro que nestas circunstâncias é a própria escrita das mensagens ou a falta delas que... Ou seja, tu estimulas a pessoa para deixar o comentário e aí tu vais vendo se está a correr bem ou não? Sim, e aí vais criando um conjunto, claro que há aqueles clássicos que, de onde é que nos está a ouvir, como é que está... Mas, aliás, há páginas tantas, por exemplo, eu na atualidade vou tendo sempre dinâmicas ao nível da formação, que lá está, sei que para alguns que estariam numa expectativa de vou fazer isto como um side screen ou um second screen e de repente não dá, quer dizer, pronto, o contexto de manter um estímulo, por exemplo, ainda esta semana que passou, então vamos fazer este exercício no LinkedIn, ok, colocam aqui que já fizeram o exercício e, portanto, como são técnicas de pesquisa, vamos ver a prospeção no recrutamento. Ok, técnica de pesquisa número 1, portanto, TP1, façam desse lado, coloquem no chat TP1, sinal que fizeram a sessão. Ou então, às vezes, olha, vamos fazer isto, quem é a primeira pessoa que vos dá aí no registro, coloquem. Olha, vamos ver a gestão da rede de contactos. Quem foi o último contacto que vocês tiveram? Há quantos minutos é que foi? Há quantas horas é que foi? Tu arranjas sempre uma forma para a pessoa ter que interagir. Sim, isso indiretamente faz com que ela tenha que se mexer. Sim. Aliás, em alguns dos casos, as situações, muitas das vezes, levavam a que algumas pessoas até diziam, e em alguns dos casos, felizmente que também tive a sensibilidade de algumas responsáveis de departamentos de formação, que, recordo, em alguns casos, olha, não estou com câmara nem com o microfone, olha, então infelizmente não pode assistir à sessão do Pedro, vai ter que sair. Essas situações eram ótimas, porque havia também um entendimento da parte da equipa de formação, que não havia condições mínimas para a pessoa participar de uma maneira, quer dizer, isto não era uma formaçãozinha para, com todo respeito, para a pessoa estar... digamos, no quarto a vestir-se ou a tomar banho e a fazer uma pseudo-palestra. Coisa essa que nós, infelizmente, também fomos vendo ao longo de 3 anos, esse desvio comportamental. Mas o truque foi sempre, mais do que até ainda em mais intensidade do que se fazia no presencial,
estares numa dinâmica literalmente ininterrupta de interpelações às pessoas, percebes? E elas, em alguns dos casos até, João, Maria, não está a participar, está com algum problema, consciente também, muitas das vezes, isso fui tentando em alguns grupos, lá está, percebendo que estavam em estágios de literacia digital mais baixos, falar um bocadinho mais devagar, procurar levar... Porque o participar num contexto formativo destes exigia uma multiplicidade ou seja, tem gente muito eu tenho que ter né? dois ecrãs. Ok, mas espera lá, e se o indivíduo só tem um ecrã? Ele tem que dividir o ecrã metade. Num ecrã ele está a ver, no outro ecrã ele está a assistir àquilo que eu estou a trazer, no outra parte ainda tenho um espaço para os comentários. Portanto, a gente sabe que, em alguns dos casos, a exigência é grande, não é? E quando estamos a falar de pessoas, e repara que ao longo destes anos, mesmo agora em 2024, continuamos ainda a ter um longo caminho de literacia digital e de fomento e de estímulo. Embora hoje visitamos aqui tantas empresas e elas hoje vivem literalmente com a utilização dos devices todos, dos dispositivos, do telefone, do computador, mas a experiência que vou tendo ao longo destes anos todos e destes últimos é que ainda há um fortíssimo espaço ou seja, ainda continuamos a ter uma grande relevância e pertinência no contexto de continuarmos a evangelizar e a educar as pessoas para coisas que vão surgindo e deste panorama. Não é? Pedro, diz-me uma coisa, que eu já vi algumas formações tuas e tu tens alguma forma de estruturar o teu conteúdo? Tens usas algum tipo de alinhamento? Como é que tu estruturas? Vais encadeando conteúdo com exercícios? Como é que tu te organizas quando estás a construir uma formação? Bem, aqui eu diria que se calhar as formações, as palestras, quanto mais pequena... Há palestras e há formações. Exatamente, não é? Mas eu até diria que, pegando-nos em todas elas, costumo dizer que aquelas que me exigiram sempre mais tempo de preparação foram, sem dúvida, aquelas mais curtas que eu tive. Ou seja, palestras onde eu tinha que entregar um discurso de 10 minutos, 15 minutos, foram seguramente, e sem sombra de dúvidas, aquelas que me exigiram um maior tempo de preparação. Não é? Deixa-me só fazer aqui um parênteses, que há malta que às vezes pede-me um orçamento e uma palestra de 1 hora, e eu mando. E eles dizem, epá, e se for só meia hora? E eu digo, opá, se for meia hora ainda é pior, porque vai-me dar mais trabalho a mim. Claro, que é condensar. É mais difícil passar uma boa mensagem com menos tempo. Sim, é isso. E por isso que eu digo sempre que normalmente deixam mais nervoso agora, aos 50 anos e já com muitos anos de presença em palco, deixam mais nervoso aquelas onde tenho que fazer uma intervenção curta do que me deixam aquelas que, Pedro, tens uma manhã inteira para trabalhares com a tua audiência. Aí claramente exigente. Não é? Dentro do trabalho de estruturação, procuro sempre, porque também tive uma experiência não digital, muito analógica, lá está, da área do ensino e de outras coisas, de certa forma de tentar levar este tipo de discurso, que às vezes é muito técnico, tentando procurá-lo fazer de forma como se calhar eu, se estivesse no papel dessas pessoas, gostaria de ouvir. Algo às vezes muito estruturado, muito orientado aqui para... Pronto, no caso do online, como já falei, muito estas muletas de ação por parte dos... Portanto, ou seja, tu não és pessoa de usar muitas histórias. Tu vais mais pelos exercícios, pelas dinâmicas. Como te disse, como muitas destas palestras que hoje em dia dou são no contexto digital, claramente que fui preferenciando, não é que não as faça e que não as introduza, e dentro deste contexto hoje do LinkedIn, como deves calcular, em 15 anos, muitas histórias teríamos para contar. Não é? Agora, em alguns dos casos, é importante a história, acho que quem gosta dessa narrativa, e eu naturalmente em alguns contextos trago alguma dessa narrativa para, muitas das vezes até para que a pessoa sinta, ok, não estou sozinha, olha, ele está a tocar aqui numa coisa, olha, afinal não estou sozinha. Eu pensava, sabes que há muitas pessoas que ao longo destes anos que fui dar de formação, ou palestras e formação, muitas das vezes vinham, epá, vamos falar de LinkedIn, uma coisa estranha, de que é que isto será? Eu nunca mexi nada disto, eu estou... Às vezes essa insegurança, percebes? Ou até algumas, se calhar que te aconteceu contigo, epá, eu nunca estive numa dinâmica de grupo, ou eu nunca estive numa... Epá, não me sinto bem, não é? Se calhar... Usas isso para... E uso eventualmente alguma dessa narrativa, embora, como te disse, não é claramente o meu gancho número 1, não é? Agora, como eu estava a te dizer, estas palestras hoje, é claro que tenho
vamos lá ver, muitas delas hoje em dia, muitas propostas e muitos pedidos, vêm na tentativa de me levar novamente para o presencial. É óbvio que, pelo facto de ser um artista vianense, na atualidade vou dando preferência às ações feitas em contexto digital. Consciente que às vezes vou perder algumas coisas, vou ganhar outras. Uma opção. Pronto, e são opções. Ainda aqui atrasado dei uma palestra de manhã para uma empresa que estava em Lisboa. À tarde fui até Luanda e dei uma formação em Angola. Portanto, quer dizer, às vezes de repente estás no mesmo dia em 4 ou 5 sítios diferentes, não é? Coisa que no presencial isto dificilmente aconteceria. Claro que, e tenho dito e estimulo as empresas a fazê-lo, com os temas que eu trago. Se eu tivesse um bocadinho o tema como tu há pouco falaste, as façanhas, certamente aqui o presencial teria um impacto gigantesco. Sendo um contexto muito digital, não é? Até porque muitas das vezes nas palestras presenciais as pessoas acabam por quase pegar no telefone e ver, ok, ele está a falar disto, até deixa... Portanto, acabo por sentir que o teu está perfeitamente alinhado. Está, e até digo isso às pessoas, e algumas até acabam por perceber que se calhar sim, é uma verdade que... Agora, se ela obviamente quer trazer outro tipo de... Se ela quer ir buscar outro tipo de coisas, lá está, porque é enquadrado numa dinâmica, sei lá, como foi o ano passado, por exemplo, dei uma palestra na Zone, uma empresa que és capaz de conhecer. Diria que sim. Por exemplo, nessa palestra, claro que estava integrada num conjunto de ações alargada. Portanto, a minha foi apenas ali um númerozito e, portanto, claro que nestas circunstâncias fazia todo sentido, não é? Fazia todo sentido. Olha, diz-me, antes de terminar, queria só perguntar 2 coisas. Uma delas, tu dás preferência a one shot, ou seja, vais a uma empresa fazer uma vez um trabalho, uma palestra, ou tipicamente quando trabalhas com alguém é uma coisa mais continuada, que envolve formação, consultoria, ou tens de tudo? Tenho um bocadinho de tudo. Muitas delas, claro, as pessoas quando me conhecem, às vezes nestes ambientes mais formativos, fechados, às vezes um grupo, isto seria interessante, vamos ter aqui uma empresa, vamos ter aqui uma sessão com toda a gente, se calhar era interessante trazermos isto ao grande auditório, ao grande grupo de outras, até muitos casos, nas palestras, nos cursos que dou, muitas das vezes está integrado, entra na discussão esta necessidade da empresa investir na educação digital do colaborador e, portanto, eles dizem, Pedro, nem de propósito, então se calhar faz sentido o Pedro aqui vir para, não é? Agora, também temos outros casos, que é one shot, não é? Que Pedro, temos, na maioria dos casos, grande parte das empresas que me abordam para a questão das palestras já têm uma ideia muito definida sobre aquilo que, embora ainda tenha em 2015... Porque o teu tema também é mais específico, não é? Sim, embora ainda tenha em 2024, quer dizer, destes 15 anos, ainda tenha empresas e pessoas que às vezes... Pedro também dá palestras. Também fico um bocado, às vezes, meio encavacado a dizer assim, meu Deus, mas então o que é que se passa? Não estarei a comunicar mal? Fico sempre com... Nesses casos, normalmente, acabo por, nessa orientação, de alguma maneira, falo-lhes dos diferentes modelos. Na maioria dos casos, hoje temos estas palestras de 50 minutos, mais Q&A, normalmente são aqui outras vezes até palestras de meia hora, outras vezes aqui palestras que muitas das vezes estão integradas, às vezes em mesas redondas também com... Ou seja, no fundo o melhor é a gente perceber o que é que o cliente quer e dizer, olha, tenho estes formatos, agora... Às vezes nem sempre o cliente sabe que tipo de formatos é que vai, às vezes está ali um bocadinho meio perdido, também à espera que nós lhes traçamos aqui, lhes traga aqui alguma orientação sobre... Já me aconteceu, olha Pedro, o ano passado trouxemos cá o Ricardo Araújo Pereira e queríamos... se calhar não serei eu a pessoa mais dependendo dos casos. Mas isto estás a dizer super importante, porque eu acho que enquanto orador é muito importante saber até onde é que eu devo ir. Eu já tive situações dessas. Eu recordo-me, por exemplo, numa associação grande, um dos grandes setores aqui da nossa praça, que não vou por razões óbvias aqui explicar, mas queria que eu fechasse, portanto era um evento com quase 1000 pessoas, e queria que eu fosse o último a fazer uma palestra motivacional. Na altura agradeci o convite, mas declinei, entendendo que não tinha capacidade para... Claro, como tu disseste, acho que devemos ser... Isso é interessante, porque pode haver tentação de... eu nunca vou aceitar, vou todo. Deixa lá, vou todo. Sim. Porque financeiramente poderia ser embora, interessante. Sim, às vezes também, nesta questão do financeiro, também traz um bocadinho, às vezes, o próprio conceito das... Cada empresa tem uma leitura diferente. Muitas das empresas acabam por achar que aquilo é o equivalente a uma palestrazita ou é um cursozito. Então, muitas das vezes até um valor, às vezes uma desvalorização total e completa do
do que é que isto se coloca aqui, como tu disseste, hoje, uma palestra mais curta, mais, se calhar, mais valor ela terá, mais custo terá de honorários do que... Mas então estava-te a dizer, essa empresa queria que eu fizesse eu senti-me, se calhar não teria... Certamente com algum trabalho de preparação era capaz de conseguir entregar algo nesse regime motivacional, mas entendi, eu não deixo de fazer, de integrar dentro deste meu contexto, onde eu estou a fazer um advocacy, desculpem-me este palavrão, das pessoas para o mundo digital, que eu também não esteja a motivá-las para, mas dentro daquilo que é o conceito que está associado a este modelo, eu entendi que não fazer. Faço isso em várias, quando entendo que, olha, não é o meu registro. Ainda agora tive uma... Pedro, gostávamos que viesses falar sobre comunicação na área da sustentabilidade. Epá, não serei a pessoa mais indicada para isso. Mas é super interessante a gente saber qual é a nossa área de especialização, onde é que podemos... E até onde é que, quais as fronteiras, percebes? Porque esta questão do discurso do humor, faz um discurso disto, não é que no passado não tenhamos, e todos os anos vou tendo, sejam palestras em contextos às vezes muito diferenciados, dei numa biblioteca, dei já numa adega, já dei em vários sítios os mais variados possíveis, e mais alguns, que certamente também tiveste já experiências dos mais variados. Por acaso nunca tive nenhum, não sei se já fizeste algum hangar, aeroporto, não. Por acaso ainda não fiz. Eu já fiz numa fábrica de uma empresa, já fiz nos armazéns das empresas. Sim, eu também, mas no hangar ainda não, mas está aqui na minha... Já fiz numa discoteca. Discoteca eu também já fiz. Está na bucket list, não é? Está na bucket list, não é? Não, às vezes esses ambientes muitas das vezes isto também é algo que as pessoas às vezes não... Todo o trabalho preparatório da palestra, não é? Que é muitas das vezes perceber, para lá, isto não vai funcionar, os meus slides em função deste palco, desta... E já tive situações, como certamente tu tiveste, de repente, mesmo numa preparação, à última da hora, o setup que tinha sido idealizado, não, afinal, o investimento que fizeste até num complemento visual mais ou menos apelativo, que de repente aquilo ficou numa coisa quase micro-minúscula, não vamos usar... São a importância da gente ir mais cedo e de perceber o que é que tem, não é? Porque às vezes até perceber, eu ao longo destes anos tive experiências dos mais variados contextos. Aliás, algumas marcantes do meu cadastro de orador, de palestrante, tive uma, pronto, que ficou, eu diria aqui, fazendo um top 3, a que está no top 1, claramente, essa que eu vou já partilhar, se calhar dizer ao contrário, mas partilho já de uma palestra em que estava tudo pronto, 2 da tarde, estou numa sala de cinema, um pouco já, uma sala de cinema um pouco mais velha, mas estava numa sala de cinema, tinha o meu projetor já a funcionar, já tinha feito as ligações, as pessoas estavam, entretanto, a chegar, estavam ali, o apresentador começou a fazer a apresentação até que se ouve um estrondo que deitou tudo abaixo. Estamos todos a olhar, um estrondo absolutamente, que se notava que era do projetor. Deitou o quadro abaixo, eu olho para o meu computador e está a sair fumo do meu computador. Momento gelado, toda a gente a olhar para mim, eu olhar para o computador, olhar para as pessoas... O apresentador, bom, vamos pedir aqui à audiência alguns minutos eu estou a olhar absolutamente aparvalhado com aquilo que tinha acontecido. Portanto, o meu computador crashou literalmente. Eu, na altura, havia um outro orador logo a seguir e eu disse assim, olha, eu para já precisava de só fazer aqui um reset aqui. A preocupação de todos era, mas lá foi a apresentação. Claro que isso não foi, para mim, problemático. Portanto, eu acabei por... quando entrei a seguir... claro que disse às pessoas que tinha que ir para uma sala insonorizada a dizer alguns palavrões e algumas coisas. Portanto, tinha ali derretido, só para que as pessoas percebam, tinha ali derretido muito trabalhinho de muitos anos, não era só da palestra, não é? Muitas coisas ali que... voltei, as pessoas olharem assim, como é que este rapaz se vai safar de uma coisa. Bom, fiz a minha intervenção naturalmente. Claro que eu acho que houve ali, se calhar, uma audiência que foi muito condescendente comigo, no sentido de... coitado, já perdeu o computador. Coitado, que como é que este homem consegue estar aqui com este sorriso e com esta energia, consciente que... Pronto, depois no final ainda terminei lá com uma piadazita, espero que tenha sido uma formação muito energética. Bem, fiz assim uma piada na altura mas essa foi claramente o top 1 dos casos. Tive também uma situação em Cascais, isto foi na Maia,
Tive a segunda, uma situação em Cascais, onde tinha tudo preparado, metodologias de trabalho, era com um grupo de dirigentes desportivos. O que eu não sabia é que os dirigentes tinham acabado de ser informados pelo Presidente da Câmara que o ano desportivo não iria ter os subsídios que habitualmente e as convenções. E Pedro Caramês estava a vir de Viana do Castelo para ser alguém que vinha trazer ali coisas. Bom, deves calcular, não fui agredido, felizmente não fui agredido, mas foi uma sessão que curiosamente terminou uma espécie de uma estrutura que estava de cadeiras em O, de alguma forma parecia quase uma reunião de Alcoólicos Anónimos, mas pronto, que de certa forma me trouxe ao de cima todas as minhas características de improvisação numa situação que... Ou seja, uma característica interessante dos oradores é esta flexibilidade, não é? Por muito que a gente prepara, há coisas e não é que vão fácil, acontecer. sim, eu acho que a experiência, estas questões muitas das vezes aqui, do qual lá está a questão de, às vezes, uma projeção que recordo-me, nunca mais me esqueço de um orador com quem dividi palco no Funchal há uns anos. Talvez tenha sido aqueles indivíduos, e foi uma das coisas surpreendentes que deixou toda a sala incrédula. A projeção, na altura vivíamos ainda do tempo das disquetes. Ele trazia uma disquete, colocou a disquete, o computador não lia a disquete. Projeção gigante, pum. Okay. Toda a gente ficou, ele tirou uma outra disquete e o senhor pôs a segunda disquete e ele pôs, e aquilo voltou a dar a mesma situação. As pessoas ficaram ali meio, ele trouxe duas, ele traz uma terceira que era uma penzinha pequenina, vou voltar a testar também. Nada. Ele foi à secretária dele, se tiverem um retroprojetor eu resolvo o problema também. Toda a gente, uau, e ele a seguir ainda tenho aqui o vira-slides, aqueles slides antigos, não? Ainda tenho isto, se houver alguma, ele trazia Ele trazia 5 opções. Toda a sala ficou estarrecida a dizer, uau. Isso é ser profissional. É muito, ou seja, isto não vai preparado para qualquer tipo de... E todas as coisas que foram... e ver uma audiência inteira gelada a ver aqueles momentos de como quem é, eu se tivesse uma coisa daquelas dava-me alguma coisinha má. Ele teve... Olha, Pedro, isso nunca é demais esta coisa da preparação, da gente Sim. Olha, eu pergunto a toda a gente, a última pergunta é, o que é para ti um orador de elite? Olha, um orador de elite será claramente um orador que seja capaz de galvanizar uma audiência, de a estimular, de a conseguir, de alguma forma... entusiasmar, diria. Entusiasmar e quase que provocá-la a sair de um estado, não é? Para o transformar num outro estado, seja ele qual for, percebes? Ou seja de um estado de tristeza para um estado de alegria, de um estado de, eventualmente, de inação para um estado de proação. De facto, ao longo destes anos, porque também é um tema, estas questões da oratória, além de eu também emprestar um bocadinho da minha voz e da minha intervenção noutros palcos, sempre foi algo com que gostei muito. Aliás, estive ligado a vários clubes de Toastmasters em Portugal. Curiosamente, na altura, ganhei um prémio aqui do Porto de discursos de improviso, discursos de humor de improviso, que ainda foi uma coisa mais brilhante ainda. Olha... Não, mas isto para dizer que sempre fui muito apaixonado pela forma como, e sempre também me exerceu muito fascínio de ver grandes oradores e grandes façanhas a esse nível. Sou um apaixonado do TED, para quem gosta de oratória sabe que é um ginásio de aprendizagem, não só dos conteúdos, mas também da forma incrível como muitos dos profissionais que ali vão. Por trás daquilo que ele está a fazer? Sabes que eu fui convidado em Cascais em 2013 para ser orador do TEDx. E na altura, aliás, hoje em dia se me convidassem para ser um orador do TED, até do TEDx ou do TED, sempre fui um indivíduo que disse, passou muito, gosto muito desta questão da oratória, mas nunca senti que aquilo era quase será, digamos, o top of the top, né? Uma coisa só para o top of the top, porque entendi que de facto, e nós vemos no TED pessoas que ali chegam com dotes de oratória absolutamente inacreditáveis. Sim. E portanto estavas a falar da pergunta, sinto um bocado de facto um orador de elite tem que ser alguém que às vezes até dentro da sua simplicidade, para mim não é um orador de elite, alguém que tenha os mais incríveis slides ou PowerPoints,
para mim, das mais incríveis apresentações, se calhar foram aquelas onde as pessoas vinham despidas desses, no fundo eram elas, eram a voz delas, eram às vezes até a expressão, às vezes a falta dela, o orador que te deixa no final sidrado à cadeira e diz: uau, sinto-me completamente, todo o meu corpo, digamos, estremece por ver às vezes, pronto, vultos maiores e menores, não é? Eu digo, hoje em dia, quando assisto a uma palestra qualquer, tenho sempre duas leituras: a leitura mais técnica daquilo que a pessoa está a aportar e depois o desempenho do orador, não é? E há alguns casos, felizmente, que casam as duas coisas, outras vezes não casam as duas coisas. A temática é interessante, mas a entrega não foi feita se calhar com a energia necessária. Portanto, para mim, um orador de elite tem que ter aqui um combinado de fatores. Eu acho que também se trabalha, e eu acho que este podcast trará seguramente aqui esse objetivo, digo eu, de trazeres às pessoas... aliás, hoje sabemos nós que falar em público é algo que é muito importante, é um dos maiores medos, não, e até às vezes um dos medos mais de alguma forma, mais gritantemente colocados pelas pessoas, face até a outros medos que nós acharíamos mais... e, portanto, há muita gente que, de facto, procura isso, e eu acho que este espaço também vai trazer às pessoas exatamente isso. André, de haver um espaço em português para que as pessoas possam perceber que, em alguns dos casos, se é obviamente que há características que tu já podes trazer do berço, mas eu diria que podes muito também, há todo um trabalho de modelação de um novo orador. Tu podes não ter, as pessoas podem não nascer oradoras, mas há todo um trabalho hoje que se pode desenvolver no sentido de desenvolver competências para isso. Não é? Parece-me bem. Muito obrigado. Eu gosto disso. Olha, Muito obrigado.